Olha, gente, agora é hora de falar sobre saúde, saúde da mente. Aqui comigo está a psicóloga Eliane Kromak. Seja muito bem-vinda aqui com a gente, Obrigada, Eliane. Vanessa. A gente vai falar hoje da relação familiar, né, que é tão importante. Às vezes as pessoas deixam no esquecimento, acham que isso, né, estar junto, estar presente, não é muito importante. E aí é isso que a gente quer falar hoje, reforçar que ter uma boa relação em família tem tudo a ver com a maneira que a criança, né, vai se desenvolver e aí vai ser lá no futuro, né, Eliane? Isso, exatamente. Somos seres sociais, né, Vanessa? Então, a interação familiar, a interação social é a base para a construção dessa criança. Desde a primeira infância, né, onde a gente vai dando os primeiros ensinamentos para os nossos pequenos, né, de responsabilidade, de empatia. Então, é ali que se forma, e é nesse núcleo familiar mesmo, em relações na hora do café da manhã, na hora do almoço. Que é simples, né? Que são ações simples, né? Mas de um impacto muito grande no desenvolvimento dessa criança. E isso se estende na adolescência também, a gente não pode esquecer, né? Estávamos conversando sobre isso. Então, assim, a adolescência tem uma tendência da gente dar uma esquecida, porque nossos pequenos já não são mais pequenos, já estão mais independentes. Aquela fase que não sabe direito, né, o que fazer, enfim, que está mudando, está crescendo. É um pouco adulto, um pouco criança, né? Então, os pais têm a tendência, né, e com a rotina do dia a dia também, que não é fácil, a deixar eles um pouco mais independentes. E esse é um momento extremamente importante para a gente manter esse vínculo, manter esse diálogo aberto, falando de todos os assuntos, com propriedade, com intimidade, né? Para que a gente possa estar sendo sempre um suporte para que eles saibam como se desenvolver na vida e no mundo lá fora. E a gente fala muito, assim, da presença dos pais, e não é à toa, né? Porque você ser amigo da criança, do seu filho, estar com ele em todos os momentos, apoiando ou até mesmo puxando a orelha quando necessário, isso também é importante, né? Sim, isso é muito importante, né? Quando muitos pais, eu escuto muito essa frase no consultório, né? Eu não sou amigo, eu sou pai, né? E é uma verdade, por quê? Porque o pai tem que realmente ter esse papel de orientação, de dar limites, né? Isso é extremamente importante. Mas a gente não pode esquecer dessa interação. E essa interação, esse diálogo vai muito além do como foi na escola e o assunto morre, né? Ou as obrigações, as punições, que a gente vê muitos pais se prendendo nesse tipo de diálogo, né? Faz isso, faz aquilo, não sei o quê, e assim vai indo. Então, tem que ir muito mais. Os pais têm que entender um pouquinho o mundo, se jogar um pouquinho dentro desse mundo do filho, né? O que ele vê no computador, que tipo de joguinho, assistir uma série que ele gosta. Dar liberdade para ele, a confiança, ganhar confiança, que exatamente. Eu acho que essa é a chave, né? Quais são as consequências, digamos assim, de uma criança, de um adolescente que não tem esse acompanhamento afetivo, nessa presença dos pais? A gente vê muitos adolescentes em depressão, por exemplo, em situações mais graves, né? Até tentando se suicidar, por exemplo. Então, esse acompanhamento dos pais, da família, vai evitar problemas mais graves lá na frente. Pode ajudar muito, né? A gente saímos aí de um Setembro Amarelo, né? De conscientização. Exatamente, em que esse assunto foi muito discutido e não deve ficar só em setembro, ele tem que, né, se prolongar pelo ano inteiro, porque realmente é um tema muito importante. Esse acompanhamento dos pais, ele é muito rico, não no sentido que pode evitar, ele pode ajudar, mas principalmente ele ajuda a identificar, né? Então, no caso aí de doenças como a depressão, ansiedade, que pode se tornar um quadro de depressão, né? Uma evolução. Então, quando os pais têm esse relacionamento muito próximo com seus filhos, eles conseguem identificar os sinais que as crianças, todos nós damos sinais quando a gente não está bem emocionalmente, mas às vezes a gente não consegue perceber isso de novo por aquela correria do dia a dia, o famoso botão automático, né? Às vezes a gente vive nesse botão. E quais são esses sinais, alguns deles que a gente pode perceber, né, nessas crianças, nos adolescentes? Então, assim, em criança podem ser sinais muito parecidos com os dos adultos. Então, por exemplo, tristeza, apatia, falta de ânimo em todos, né, nas suas tarefas diárias, desempenho escolar também ajuda, né? Identifica, é um indicativo. O isolamento, quando tu percebe que a criança já não mais se relaciona tanto com seus amigos e assim por diante. Mas eu sempre gosto de ressaltar, quando a criança ela demonstra diferente do adulto, até porque a parte de linguagem dela não é tão elaborada quanto a do adulto, né?
Então, a gente tem que perceber que a criança, normalmente, a irritabilidade e a agressividade, elas são sintomas mais presentes na criança. Por exemplo, uma depressão no adulto não aparece tanto. E eu sempre falo assim, vamos olhar o contexto. Né? É um todo, né? É um todo, porque, por exemplo, numa situação em que uma criança muda de escola ou perde, né, estava falando aí de animais, perde seu animal, seu animal querido, é natural que ela tenha tristeza, é natural que ela tenha apatia, então são processos naturais, então a gente tem que contextualizar. Se esses sintomas aparecem sem nenhum contexto aparente, é a hora dos pais procurar a ajuda de um profissional para ajudar a lidar com essa situação. Então, gente, é isso. O recado de hoje, então, é essa questão da família. Estar sempre junto, prestar atenção em quem está do lado, né? Conversar. Acho que conversando, a conversa é o melhor remédio, né? O diálogo é o melhor remédio. Muito obrigada pela presença aqui com a gente. Também. Bom dia para você. Obrigada. Bom fim de semana desde já.